Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CTRadcast. Eu tô aqui com duas pessoas especiais, amigaços meus, caras são tops, são mestres da arquitetura. Calfo Martins, gente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter vocês aqui hoje. Eu tô muito feliz com isso. A gente já tinha marcado, mas na semana passada, acabou que por imprevisto a gente não conseguiu gravar, mas hoje a gente tá aqui. E eu queria saber um pouco de vocês, para vocês se apresentarem para o pessoal, para eles saberem quem vocês é. E aí, fala um pouco aí para eles. Bom, boa noite, né? Boa noite a todo mundo também. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, em nome do Felipe, a Sinterarte, para a gente estar aqui hoje e falar um pouquinho do nosso trabalho. Meu nome é Clodoaldo, sou arquiteto, junto com o meu sócio, Jefferson, da Calfo Martins. E hoje nós estamos aqui para bater um papo um pouco, conversar sobre escritório, projetos, sobre essa galeria aqui, que é fantástica. E é isso aí, estamos aí para trocar uma ideia hoje. Queremos agradecer aí o convite, bacana. E vamos falar um pouco, né, da Calfo Martins, junto aí com vocês também, inclusive, que arrasa nos projetos de decoração, tem as partes de telas, quadros, a gente sempre tá ligado aqui com vocês, então, mais que justo. Muito obrigado. E conta pra mim, que a gente nunca teve essa conversa assim, a gente sempre se encontrava nos eventos aí, vocês vinham aqui visitar, eu visitava vocês. Como que surgiu, como que foi a faculdade, como vocês criaram o escritório? Depois aí a gente vai colocar alguns cortes, os caras têm uns projetos tops, hein? Eles me apresentaram alguns projetos deles, tem alguns projetos pra sair, não sei nem se eu posso falar, ou se vocês depois querem contar daqueles que Spoiler. Spoilerzinho. Eles me mostraram um projeto semana passada, né? Coisa de gente grande, viu? Os caras são ninjas no que fazem. Conta aí a história de vocês, como foi tudo na faculdade, a criação do escritório, como que foi? Bom, a trajetória começou desde... Você, na verdade, já tinha uma carreira, né, na área. Eu, de imediato, eu vim da área da aviação, né, da aviação civil, e caí na área da arquitetura. Mas, assim, desde a infância eu sempre fui ligado à arte, a desenhos, a parte de música, então sempre fui ligado a isso. E cresci, né? Então a gente começou a desenvolver. Depois de cursos que eu fiz a aviação civil, né? Depois vim para a área de arquitetura. E em cima disso, a gente foi ganhando conhecimentos através de alguns insights que tivemos aí. A gente foi tendo uma experiência com algumas empresas e aí foi crescendo, né? O escritório em si foi ligado para eu e o Clodoaldo, né, sócio, foi ligado diretamente aí em uma junção, né, inclusive dos nomes. E é isso, a gente tá na luta. Nós somos da primeira turma de arquitetura formada aqui na cidade mesmo, de Indaiatuba. Sim. Quando o curso, nós fomos formados pela Unimax. Sim. Então, foi lançado o curso, nós somos os pioneiros, né? E aí foi umas chicotadinhas, mas valeu a pena que aprendeu já na raiz, né? Hoje a galera fala que é difícil, mas tá tudo na mão, né? Com tudo, caminho feito. Caminho aberto. Mas assim, eu atuei já há um tempo antes de ter o escritório junto com o Jefferson. Em torno de 12 anos eu trabalhei na área com outros profissionais aqui da cidade. E aí foi bacana porque eu pude ter mais condições de aprender na prática, adquirir experiência. E aí ele é todo assim, modesto assim, mas ele manja. É um cara que pinta a tela, toca violoncelo, é apaixonado pelas artes. Tem um ver artístico, né? Tem um ver artístico. Quando ele tá criando um escritório, falta uma plaquinha lá, não perturbe o artista, deixa ele, não sufoque o artista, gênio trabalhando. Mas foi bacana, né, porque eu tenho mais esse lado mais técnico, né, embora goste também de desenho, me arrisco às vezes em algumas coisas também, me aventuro, né, mas quando ele tá do lado eu guardo os meus. Certo. Mas é bacana porque a gente acabou criando essa junção dessa parte mais técnica, então eu sou o chato da história. Então é aquele que vai na obra, que vê se tá certo, se tá errado, que pega no pé de todo mundo.
chegam fazendo uma brincadeira e tal, mas na hora de trabalhar sério a gente senta, vê o que precisa ser feito, e ele acaba cuidando mais do lado, não é só o artístico, né, mas é todo a história. A gente fala assim, tanto que hoje nós estamos aqui respirando arte na galeria, né, Sim. justamente porque a arquitetura nada mais é do que uma das artes também. Exato. Porque você tem que ter aquela imaginação, você tem que usar um bom senso. Meu, e o legal disso é que, por exemplo, você falou que você é mais técnico e ele vai pro lado mais artista. Quando você une isso aí, meu, é por isso que são os projetos que eu vejo que vocês fazem, Aí né? faz a lição de casa. Exato. Mas, assim, atrás dos bastidores tem os pós e contras. Porque, assim, tipo, o artista, ele surta, né? Então, para pôr isso em prática, tem uma galera atrás que vem, que nem... Ele vem com a parte técnica, moldando tal, o que pode, o que não, o que dá para fazer, mas eu sempre quero pronto aquilo do jeito que tá. Porque o jeito que você imaginou, né? Que veio então, na cabeça. Se vai ficar pendurado com fio transparente, não sei, eu quero daquele jeito. Então Tá. a gente sempre, em junção, os dois. Agora sempre... você entendeu por que eu sou acelerado, né? Agora você tá começando a entender o porquê que Clodoaldo é meio surtado, você tá entendendo, né? Muita negócio top, aí você fala, meu, como que eu vou executar isso ali? Aí com você, né? Tem que ficar de pé, tem que fazer acontecer, mas assim, a gente sempre tá ligado, né? Não tem como, às vezes sai um pouco do eixo ali em questão de, tipo, isso não dá certo, a gente tem que mudar, moldar e a gente procura um outro caminho. Sim. Mas eu procuro um equilíbrio, né? Sim. Mas isso que você, até porque você tinha comentado, que você trabalhou antes, isso é antes da sua formação. Você começou a trabalhar com arquitetura antes da formação acadêmica. Antes da formação. Tá. Eu comecei em 2010, ixi, vai revelar a idade agora, né? Comecei em torno de 2009, 2010. Mas os últimos anos desse outro meu trabalho já foi junto com a graduação. Então, eu pude ter a oportunidade de estar fazendo a graduação em arquitetura, já atuando na área. Então, isso contribuiu muito também para a formação, né? Certo. Hoje nós temos aí o pessoal que está formando e a outra parte da faculdade é a vida profissional na prática, né? Muita coisa na prática é diferente. Você fez o lado oposto. Porque, meu, você já entrou com uma bagagem e você só meio profissionalizou. Tipo, você pegou o diploma, né? Porque geralmente a galera faz ao contrário. Mas mais ou menos. Né? Assim, modesta à parte, assim, tinha já um certo conhecimento, mas a arquitetura ela é muito rápida, então as coisas mudam muito assim, rápido, hoje em dia, né, tudo está muito rápido. Então, se você não se atualiza, não está conectado o tempo todo no que está acontecendo, você fica para trás. Então, e a ideia nossa justamente é essa, né? De junto com os fornecedores, junto com vocês aqui, como a gente tá, gente, vocês precisam vir aqui. Não queria falar nada não, mas olha, cara, aqui é demais. Aqui você entra aqui, eu falei pro Felipe, falei assim, vou trazer meu laptop. Me coloca uma mesinha ali que nós vamos trabalhar aqui dentro. Uma mesa sua. Eu sou suspeito, então quando eu entro aqui eu não quero sair. A gente podia fazer uma obra sua pra colocar aqui, hein? O que você acha? Nossa, eu tenho tantos, não. Tem bastante. Inclusive tá na casa do meu finado avô, porque em casa não cabe, é muita tela, então eu acabei guardando lá, alojando lá. Mas, assim, eu curto muito. Você sabe uma coisa que é legal? Essa parte do desenho que o Jeff está comentando, nós estamos com, acho que os 2 últimos projetos. Hoje em dia o pessoal tem muito computador, softwares, o que é muito bacana, né, obviamente. Sim. Mas nós temos alguns clientes que apreciam o desenho à mão. Então tem um projeto que nós fizemos lá tá postado até no nosso Instagram, um vídeo que nós fizemos do processo evolutivo do desenho. O Jefferson criou o desenho à mão. Então, assim, você pega o desenho criado à mão, desenhado e a obra agora pronta, igual. Depois nós passamos para o computador, mas foi uma questão, né, da sequência de projeto. Mas o cliente olha aquilo e ele fica deslumbrado com o desenho feito à mão. O cliente, na verdade, aprovou o projeto assim, né? Com o desenho ele falou, faz um desenho à mão que eu quero ter uma noção de como vai ficar. Então, é uma coisa mais neoclássica. Então, tem uma fachadona, tal, um pórtico gigante. E aí a gente acabou fazendo isso à mão. E aí, na hora, já mandamos uma foto, o print do desenho, ele falou, é isso mesmo, não muda nada. Então, é satisfatório isso, né, meu? Aí depois foi jogado para a parte técnica, né? Como a gente faz, como não faz, porque as grades em torno, em tudo, era feito, desenhado do nosso estilo, do estilo do escritório, né? Então, assim, a hora que chegou para fazer, teve que arrumar, assim, uma mão de obra específica para poder fazer isso acontecer, né? Uhum. Mas ficou bem, bem legal. Eu acho que vocês me mostraram esse projeto, não chegou a mostrar? Eu acho que eu vi essa casa que vocês mostraram. Eu acho que quando eu fui, no escritório de vocês, ou não? Eu não lembro desse neoclássico.
Eu acho que nós mostramos Foi pra uma você. casa em Itaici? Não foi, não? Foi uma reforma em Uma reforma Itaici, em Itaici, isso. meu. Foi um projeto corporativo. Aqui na avenida ali, Na né? avenida principal. Ficou surreal aquele projeto. Eu lembro que vocês mostraram. Ali Já tá foram- pronto lá, Lá né? tá pronto. Meu, dá uma olhadinha Tá depois no prontinho. Instagram deles. O Matheus vai deixar o arroba deles. Dê uma olhada, vocês vão gostar, meu, que é um Umas projeto coisinhas mais lindo legais que o lá, outro, né? é. Tem algumas coisinhas bacanas. Eu tava vendo no Instagram de vocês, e me despertou uma curiosidade, porque eu não sei o que é, e eu gostaria muito que vocês me explicassem. A neuroarquitetura. A O que é a neuroarquitetura. neuroarquitetura? Porque, meu, eu tava dando uma olhada, que vira e mexe eu dou uma olhadinha lá no perfil de vocês pra ver o que vocês estão aprontando lá de novos projetos. Aí eu falei, cara, neuroarquitetura, como eu sabia que vocês iam vir até aqui, eu falei, vou deixar, nem vou procurar saber, eu quero que vocês expliquem, falam pro pessoal aí, o que é a neuroarquitetura? Bom, vamos lá. Na verdade, como eu comentei, né? Você sempre tem que estar se atualizando. Indiretamente, o Jefferson e eu, nós desenvolvemos os trabalhos no escritório pensando em você, pessoa. Nós trabalhamos para pessoas. Certo. No segundo momento, nós vamos saber se a pessoa é médico, se é dona do lar, se é o Felipe da Sinterarte, se é o Jefferson. No primeiro momento, é você, pessoa. Então, a neuroarquitetura, ela trabalha, ela é um leque da área da arquitetura. Isso está muito em alta hoje em dia. Mas a gente, de um modo indireto, nós já vimos trabalhando dessa forma. Nada mais é, assim, obviamente, fazendo um resumo breve, o comportamento da pessoa no espaço em que ela está inserida. Então, nós sempre reagimos a tudo aquilo que nós estamos. Nós estamos reagindo nesse momento à luz, à mesa, com os sentidos, o olfato, a visão, o tempo todo. Então, para ter uma ideia do que é na prática, você imagine um ambiente corporativo. Isso nós fizemos nesse projeto de Itaici, algo similar. Projeto corporativo, a pessoa chega para trabalhar, cumprir o horário de almoço e vai embora. E aí o espaço sempre é aquele espaço hostil, com aquela luz azul, com aquele mobiliário corporativo padrão da década de 90. As Então aquilo é baias, né? cansativo, com as baias, né? Parece um Enclausurado. né? E nesse projeto de Itaici, nós trabalhamos o espaço, por exemplo, a área da recepção, ela não é uma sala de espera, ela é uma sala de estar da sua casa. Então, para que a Isso é pessoa legal. se sinta aquele espaço como um complemento do ambiente que ela vive. Sim. Então é melhor, agora com a pandemia, isso teve muito em alta, é melhor trabalhar no escritório fechado ou no seu home office? Eu prefiro em casa, eu tenho conforto. Então a neuroarquitetura, entre outras questões, ela vem trazendo esse sentido. No hospital, a cor que é utilizada no hospital, a iluminação de hospital te agrega qualidade de vida, faz com que você melhore aquele aspecto de uma doença, de um tratamento que você está. No campo de trabalho, um ambiente que a pessoa se sente melhor e gera um bem-estar, ela produz mais. Então, consequentemente, para o empregador, isso gera mais lucro. Na sua casa, você chega, abre as janelas, você tem integração com a natureza, com o jardim, aquilo te agrega, de novo, bem-estar. Então, a arquitetura, se ela vai projetar espaços onde você vai estar inserido, seja na sua moradia, que é 1/3 da sua vida, ou no trabalho, que também é 8 horas por dia, 1/3 da sua vida, o ambiente ele tem que te proporcionar essas condições para que você tenha uma qualidade de vida. Seja em casa, no trabalho, aqui na galeria, em casa, enfim. Então, de um modo resumido, a neuroarquitetura trabalha, são várias áreas dentro da disciplina, entre a psicologia, conhecimento humano, psicologia das cores, e tudo isso agrega para que a gente tenha trabalhos voltados para esse bem-estar no resultado final. Putz, que top. Então é bem profundo o negócio, né? Então é praticamente também um resumo do que está até no perfil de vocês, é uma coisa humanizada. Humanizado. Então você estuda o cliente para ele, você adaptar o projeto para ser a cara dele. Exato. Né? É bem humanizado mesmo. Poxa, que legal, cara. Eu não imaginava que era isso não. Foi bem bacana. E, por exemplo, agora que eu até queria ver com vocês, a gente está tendo muito um problema que tá difícil, mão de obra, essas coisas para tocar as obras. E o que a arquitetura pensa para o futuro, assim, para as próximas gerações? Porque, por exemplo, às vezes eu visito obras, você vê que são aqueles senhorzinhos que a vida inteira trabalharam com isso, e essa nova geração, eles não querem mais trabalhar nessa área. E vocês têm alguma coisa, o que a arquitetura pensa para o futuro? Nesse setor, assim, tem alguma coisa que vocês estão em vista, alguma coisa que está sendo mudado ou sendo estudado? Para ser real, né, a mão de obra sempre foi escassa. E hoje, na verdade, o que acontece? Inclusive dessa obra que a gente fez, era um senhorzinho muito antigo que estava fazendo e ele aposentou nessa obra. No meio da obra?
Não, ele Não, entregou a obra, entregou foi a a última obra. dele, E, Tchau, obrigado. e aposentou. Tinha Isso. outros projetos a mais para ele fazer. Só que ele falou, não dá mais, eu já estou com a saúde comprometida, enfim, já estava com quase 80 anos. E aí a gente percebeu mesmo que, tipo, a mão de obra mais antiga é a que segura o tranco, Sim, né? sim. Hoje em dia, tem um pessoal que, tipo, vai, faz, deu 5 minutos, vai embora, não volta mais. Então, assim, compromete todo o trabalho de um pessoal que está por trás, né? Então, assim, direcionando a mão de obra, o que está acontecendo hoje é a construção modulada, né? Que é muito mais prática, Tá. né? Inclusive, a gente já até tem alguns parceiros que fazem isso. E aí, o cara, em seis semanas, já tem um térreo de uma casa inteira pronto. Quer dizer, então é muito mais rápido. E a equipe é muito menor, Resolvido. né? É bem reduzida. O modulado não tem nada a ver com o steel frame, né? É um tipo, o steel É frame é um tipo de de modulado. modulado. É. Esse que vocês estão falando, como que ele funciona? Como que seria isso? Então, Esse ele modulado tem. de 6 semanas, já tem o térreo, como que ele é? Então, o que a gente fala assim é o que a construção civil, assim como muitas partes, ela está. Como que eu posso usar uma palavra correta? Não é otimizando etapas, ela está industrializando. As casas hoje têm Tá. muitos processos industrializáveis. Certo. Então, como o Jefferson bem colocou, a questão dos modulares. Então, a fundação, existe um tipo, o concreto, que antigamente era esse tiozinho com a equipe, que ficava lá com a bitoneira. Hoje são os caminhões e vem o concreto usinado. Tá. Então, o trabalho do cara é direcionar onde vai ser Concreto. concretado e Tá. ponto. A parte dos modulados, tem os pilares já modulados, tem hoje a construção, já existia, mas hoje está muito mais forte, que são os painéis, painelizados. Então, são estruturas de concreto já pronta, é como se fosse uma casa no Lego, Tá, para entendi. entender. Você só vai Monta o colocando esqueleto e módulos. encaixa, exato. E aí, há exemplos que já acontece fora do Brasil, justamente pela escassez de mão de obra, a gente tem sentido que aqui no Brasil, né, na nossa região aqui também, está muito forte essa questão de industrialização. Então, por exemplo, como eu comentei, o concreto, os painéis, os pisos. Hoje você monta casas com estruturas metálicas em 20, 30 dias, casas inteiras. Então, é lógico que o custo disso ainda é muito alto, porque por uma questão cultural, hoje um brasileiro ainda tem aquela pegada de uma casa em steel frame, uma casa no padrão americano, nossa, mas é seguro? Poxa, Não, mas tem que ter bloco, tem que ter concreto, senão vai cair, Mas não sabe o que eu tem... acho engraçado? Por exemplo, os Estados Unidos, eles sofrem muito com cataclismas. Sim. Então vai ter furacão, tem vendavais assim, meu, chuva, meu. O Brasil não tem muitos problemas. Eu não consigo entender, tipo, o brasileiro, a galera tem que mudar essa ideia, porque você vem em Dayatuba, que problema que Dayatuba tem? O pessoal tem um preconceito. É, Né? exato. Mas eu acredito que isso aí vai mudar, né? Mas Tá isso mudando. melhorou muito já. Tá mudando. Tá Isso mudando, já né? melhorou. A gente vê aqui em condomínio na cidade, outros colegas de profissão também que já estão conseguindo implementar isso com os clientes e o pessoal tem tido uma receptividade maior. Até porque hoje em dia para Indaiatuba tá vindo muita gente de São Paulo, de grandes centros urbanos, já com uma ideia cultural um pouco diferente daquela coisa de cidade de interior. Indaiatuba ainda tem alguns vestígios, Sim, sim. mas isso já vem mudando, né? Porque a mão de obra convencional, né, de décadas atrás, para o futuro, esquece. Não, Não vai ter não como. tem muito caminho para isso mais. Não, até porque tem um pai de um cliente meu, que ele constrói casas também, e ele tava construindo a clínica pro filho dele. E a última obra que ele fez foi a clínica. Ele justamente porque assim, ele é administrador de obras. Aí eu conversando com ele, sou Daniel. Aí eu fui lá, fui tomar um café com ele e tal, tava no término de obra, ia colocar os quadros da clínica do filho dele. Eu falei, seu Daniel, e as obras? Ele falou, putz, vou parar. Ele falou, cara, essa aqui é a última porque realmente eu não tô conseguindo mais mão de obra. Não consegue. Eu suei sangue pra conseguir terminar essa clínica. Aí agora ele abriu um estacionamentozinho pra ele não ficar parado, colocou um cafezinho lá. Ele falou, cara, vou tirar o pé. Porque justamente por causa disso. Mas, meu, eu até vi na internet os caras fazendo as casas com impressora 3D, tipo de concreto. Sim. É bem top, né? É bem legal, né? E fora a estrutura metálica, né? Que a estrutura metálica também, você tem toda a praticidade, o negócio já vem pré-moldado e só chega e monta e reveste conforme a pessoa Os deseja. acabamentos, tudo, tal. etc. Mas é uma praticidade que está entrando no mercado hoje com força. Né? Acabou aquele negócio de caçambas e caçambas de lixo, que nem essa do pré-moldado, né, que a gente fala da estrutura que já vem fabricada, pré-fabricada,
Tipo, o pessoal tira ali o resquício que sobrou da obra, é um saco de sanito, 2 sacos de sanito. Antigamente era um caçambas e caçambas, né? De Túlio, né? Então, tipo, é uma embalagem que vem num produto, daí eles eliminam e põem ali no saco. Mas assim, tipo, 2, 3 sacos de sanitos e aí tá limpa a obra, entendeu? Sim. Então a galera tá investindo nisso, né? É uma situação que, tipo, não é todo mundo que aceita, né? Porque não é convencional, mas tá quebrando o tabu, né? Mas, por exemplo, e no final da obra, que, por exemplo, eu via quando meu pai também construiu durante um tempo, tudo, cara, desperdiça muito material. No final, que você falou, são caçambas e caçambas. Então é o seguinte, por exemplo, se você falou, 6 semanas, 8 semanas, é até o térreo de uma casa. Sim. Hoje em dia, uma obra convencional demora 10, 11 meses, às vezes, né? Passa de um ano. Passa de um ano, às vezes, né? Então, por exemplo, no final da conta, lá no finalzinho, na última linha da conta, será que fica tanta diferença assim? Do resíduo, né, que é gerado. É. Apesar que hoje em dia, né, se a gente pegar, não estou muito longe, 10 anos atrás, você fazia uma construção, vamos supor aí, se criar um cenário, uma casa, terra, padrão, 150 metros quadrados, você tinha aí em torno de 30% a 40% de desperdício de material. Então, cara, Ou seja, para fazer uma casa e meia. você faz 2 casas, você faz uma outra com resíduo gerado. Isso Tá. é dados dos sindicatos, tal, da construção civil do Brasil. E aí, conforme foi avançando a tecnologia, como eu comentei, do concreto, imagina, batia o concreto na betoneira, ainda tem algumas pessoas que usam, mas não é tão frequente como antes. Aquele bloco que era cortado, aquele cimento que não usou, tudo aquilo descartado, aquela quantidade de ferragem, né? Hoje não, com um processo construtivo mais enxuto e muito mais industrializado, o resíduo ele já diminuiu. Hoje uma construção ela está gerando de 15% a 20%. Metade do que então, metade do que era uma década atrás. Então, a tendência é que isso, como já colocou do estrutural, é que isso acabe ainda diminuindo mais. Mas sim, se a gente colocar na ponta lá do Excel, lá da caneta, a obra custou X valor ao metro quadrado. Junto com os resíduos que forem entregues, você vai chegar talvez até mais do que o valor de uma construção hoje com a tecnologia que tem. Seja steel frame, seja modulado. Então, é essa conta que, por exemplo, no escritório, nós apresentamos para o cliente. Tá. Ah, isso é caro. Tá, mas não é que é caro, isso tem um custo investido agregado por causa disso. Você vai economizar nisso aqui, na mão de obra, nos processos, e você vai ter um resultado de excelência. Por exemplo, a gente pega a fundação de uma casa toda em concreto armado ou convencional, ela tem um peso. Sim. Uma construção metálica, muito menos. Muito menos, exige menos fundação. Menos fundação, menos esforços, menos material. E ela continua com o QI de segurança tranquilo, sem problema nenhum. Sim. Né? Porque, por exemplo, você falou, eu lembro quando meu pai construiu um galpão dele, cara, e eram pilares, e o engenheiro, do lado do galpão, tinha um vale. Então, por causa de vento, etc, tudo. Eu lembro quando ele foi fazer a sapata, tipo, era 90 por 1,10 por 1,60 de profundidade. Um caminhão de concreto chegava, tipo, um caminhão de concreto de 6 metros cúbicos não enchia a sapata, velho. Não dá. Aí eu olhava assim, cara, como que pode, cara? É muito concreto, cara. Então, realmente, se você fizer uma construção mais leve, olha o quanto que você vai economizar só nisso. E fora os recursos do planeta, né? Porque no final das contas, você imagina se todo mundo for gastar 30%, 40% a mais, no caso do desperdício, utiliza material desnecessário que podia estar economizando, no final das contas, você vai ter menos tempo de obra, você vai economizar material, você vai estar contribuindo. No final das contas, talvez sair elas por elas, talvez, até, né? Mas você só tem benefícios, né? Exatamente, só tem benefícios. Para o meio ambiente, para sua obra, para o bolso. Exatamente. Então você sempre tem. Por isso, gente, que vocês têm que contratar profissionais de verdade. Porque aí o profissional vai chegar para você, não vai simplesmente, beleza, tá aqui o seu projeto e vamos executar. Não, ele vai sentar, ele vai mostrar para vocês, como os meninos aqui vão mostrar. Tá aqui, esse projeto vai ser assim, esse projeto vai ser assado. A importância de você contratar um profissional de verdade é essa. Mostrar faz toda a diferença. Né? É uma coisa que a gente fala, por exemplo, tem muita gente que pensa que ainda é arquiteto. Gente, arquiteto é para todo mundo. Todo mundo tem o direito de ter um profissional, de ser orientado, qualificado da maneira correta. É claro que existem perfis. Sim. Então, existe o perfil de um cliente de uma forma, o outro de outra. E a nossa função é justamente entender, como eu comentei, de conectar pessoas, né? Qual é o caminho? Olha, o caminho para o Felipe, pelo perfil do que ele precisa, o que ele está necessitando, é esse. Então, a gente fala que é a receitinha de bolo, né? Você sai com a receita pronta, mas eu não vou executar agora. Ok, mas você já tem o passo a passo.
Ou eu já vou executar, mas eu estou na dúvida da metodologia A, B ou C. Olha, no A você vai ter isso de prós e contras, no B assim, no C assim. Nós indicamos a B, por exemplo, e aí o cliente segue. Então, sempre orientado, desde a escolha do terreno, né? Escolher o terreno, ver a insolação, Nossa, que legal. Então vocês ajudam topografia, desde a escolha do desde o terreno. início. Desde a compra. Caramba, cara, não, e esse eu não sabia. Vocês estão sabendo agora. Olha Exato. que legal. Porque cada Ah, a cliente história tem um do perfil, quarto que né? mofa. O pessoal sempre É, fala, conta eu essa tenho... história aí. O pessoal vai lá, por exemplo, o Jefferson, né, todo, né, tem lá a parte de interiores. Imagine que ele cria os closes, toda a parte interna, tudo lindo, e o terreno do cliente ele comprou com uma face sul. O que Tá. seria uma face sul? A fachada sul, ela nunca vai receber sol. Hum, Então, pode ser inverno, verão, outono, primavera, Ele sempre vai ter jamais sombra. ela vai receber sol, sempre é sombra. Tá, É o pior local para você colocar um closet. tá. Porque não vai ter a iluminação solar, as suas roupas vão mofar, você vai perder tudo aquilo. Então, olha onde chega o nível de detalhamento, né? O cliente vai escolher um terreno para comprar, ele ainda está na dúvida. Normalmente chega quando ele está na dúvida do condomínio, né? Ah, não sei se eu vou nesse ou naquele, gostei daquele condomínio, mas o terreno é uma face sul, por exemplo. E aí a gente faz esse trabalho de entender a topografia. Por que topografia? Aí é onde eu falo que eu sou a parte mais técnica. chatinha da história. O terreno que ele é muito acidentado, ele tem muita irregularidade, você vai ter muito investimento na fundação. Tá. Seja para aterrar, para cortar, para fazer muros de contenção. Às vezes 30%, 40% do cara foi só para fazer a fundação pela escolha errada do terreno dele. Tá. A insolação, como que o sol se comporta dentro daquela área do terreno que você está comprando. As divisas, olha, o terreno que você está comprando, ele faz divisa com uma área que vai sair 10 torres de apartamentos. Ferrou. Jamais você vai ter uma privacidade na sua área de lazer, a sua piscina não vai ter sol. Então, desde a escolha do terreno, nós já fizemos esse trabalho e fazemos também de acompanhar e falar, ó, esse terreno é mais adequado por conta disso, dentro da sua realidade do que você está precisando. Então, a gente faz esse trabalho desde a escolha. Já prevendo a urbanização, né, para o entorno dali, por exemplo. Você tem uma gleba ali, vamos supor, no parque. Uhum. Aquilo ali futuramente vai ser um futuro hospital, um futuro edifício, enfim. E aí tem terrenos ao redor, né? Vou comprar aquele e tal. Então, prevendo o futuro, provavelmente possa sair um hospital. Então a gente consegue prever isso antes mesmo da pessoa comprar o terreno. Exato. Pô, que legal, cara. Eu não imaginava isso. Você acredita? Então, literalmente, eu sabia hoje fiquei sabendo agora que é tão específico assim. A maioria dos clientes já chega com um lote comprado. Mas já aconteceu do cliente vir para fazer a compra, eu tô fechando, mas eu queria ver o que eu posso construir, que é outra situação também. Aqui em Indaiatuba a gente tem, em Indaiatuba, todas as cidades acima de 250 mil habitantes, se não me engano, existe o plano diretor, que é um conjunto de leis que determina o que você pode ou não fazer. A maior birra, bronca dos clientes é essa. Terreno é meu, eu não posso fazer o que eu quero? Não pode. Existe uma normativa de leis que rege para ter um convívio comum para todo mundo, né? É que senão vira zoeira, né, cara? Não tem organização. Não tem organização nenhuma, né? Fica insalubre, fica não usável, né? Você, não tem como usar isso. Teve um cliente uma vez que ia comprar um terreno ali próximo da padaria nova do parque, ali. Sei, a da Suíça lá? Como chama o bairro ali? O Esplanada. Esplanada. Vou comprar um terreno ali na Avenida do Esplanada que eu quero fazer um prédio de 8 andares e pôr apartamentos, porque tem hospitais, tem a padaria. Eu falei, cara, você não pode. Daquele lado não pode fazer prédio, né? Não pode, e no Esplanada em específico, um exemplo, hoje, 2025, abriu a lei agora. Sim. Ela determina que ali pode ser o térreo e mais um pavimento acima do nível da rua, só. Caramba, não sabia. Então, na avenida ali, onde tem o hospital, ali as coisas ali, a padaria, no máximo. Tá. Então, pro que ele queria fazer, comprar um imóvel, investir e fazer um apartamento, um prédio de apartamentos, não era viável. Se esse cara já tivesse comprado o terreno, ele teria perdido dinheiro. Porque ele não ia conseguir fazer o que ele queria. Não, inclusive, esse negócio que você falou de ter as normativas, tudo. Hoje veio uma cliente aqui e ela comprou um terreno no condomínio. E ela me falou que o pessoal do condomínio, eu até queria que vocês explicassem, porque eu não consegui entender o que ela quis me passar. Ela falou, Felipe, eles pediram pra mim a planta do que eles estavam fazendo lá, o projeto, mas eles estavam querendo ver até o que ia dentro. Né, no condomínio, as portas que iam dentro, como ia dentro da casa. E eu não sabia disso. E isso aí, não sei se aconteceu isso com vocês alguma vez, se realmente rola isso. Se vocês pudessem me explicar. O que você vai pôr por exemplo, modelo de porta, modelo de janela, isso não diz respeito. Mas assim,
que o condomínio normalmente vai fazer? Assim como a prefeitura tem um conjunto de leis, os condomínios também têm as leis que é instituído por convenções, aprovadas em assembleias, para que tenha ali o bom convívio entre os condôminos, né? E aí, uma das normativas é o que que é? Você tem uma sala lá, uma cozinha, vamos dar o exemplo da cozinha. Você tem uma cozinha, ela precisa ser bem iluminada, bem ventilada, e o pessoal coloca uma janela que não dá a quantidade necessária conforme a lei para que você tenha uma ventilação natural adequada. Então, o condomínio, ele quer, né, dentro das normativas do que a gente apresenta, qual é o tamanho da janela, qual é o tipo de abertura, se ela vai ter ali para que tenha um ambiente salubre, que tenha higienização, ventilação natural. Se não tiver de acordo, aí o condomínio já bloqueia antes de ir para a prefeitura. É isso que aconteceu com ela. Então, normalmente isso acontece sim. Ela falou pra mim que a casa estava 20 metros dos recuos a mais. Inclusive, aí ela pediu para reduzir e queria saber como que era o interior da casa. Eu falei, cara, eu não imaginava. E que era assim. Os afastamentos laterais também são regidos por lei, tanto de condomínio quanto municipal, né? Por isso que eles pedem a planta baixa, a planta técnica mesmo, do projeto, para a pessoa ter aprovação, né? Para poder fazer a obra, senão... Pô, porque que não, realmente tem que ter ordem, né, cara? Que senão, meu... Você vê como que é? A gente sofre Se tivesse ordem, eu ia chegar em condomínio e o cara ia fazer casa de 5 andares, ia fazer, ia virar um fuzueira. Mas é importante ter as normativas, né? Para todo mundo... ao mesmo... Até os bairros. Os arquitetos que lutem. Os bairros hoje, eles crescem conforme está crescendo, mas assim, tem as normativas. Então não pode sair construindo, tampando recuo, cobrindo a frente do terreno, enfim. Tem normativas, você tem que ter os recursos que pedem a lei, tanto lateral, fundo, frontal. Então, assim, tipo, cresce em Indatuba, mas você vê que a Indatuba ainda tem um controle. Sim. Por conta disso. Sim. As não, mas aqui o plano diretor é bem legal, né? Ele foi atualizado ano passado. Agora? Já atualizaram de novo já. Criaram novas áreas de... A cidade está crescendo, né? Sim. Então, áreas que eram rurais anteriormente, que era só para chácara, sítio, plantações, já se tornaram área de expansão urbana. Então, já prevendo novos loteamentos, novos condomínios. Então, já teve uma revisão para a galera já... Vai construir um novo hospital. Eles vão construir? Aí tem um novo hospital para construção, né? Lá pro lado do Smart City, lá do Campo Bonito. Então, para atender mais a população. Então, a cidade, o plano diretor, ele cuida de tudo isso. Desde a arquitetura até a parte de transporte urbano. Ele cuida da cidade, né? Aqui na Indatuba tem muita gente que quer morar aqui, né? Aqui é uma cidade diferenciada. Aqui é. Aqui é muito legal, aqui é bom demais. E pro futuro do escritório, o que vocês estão pensando? O que vocês almejam? Como que tá a cabeça de vocês aí em referente a isso? Cara, a gente tá num processo hoje, posso dizer, de crescimento, né? A gente tá com o escritório aí um tempo no mercado. E, para ser honesto, a gente tá no pega-pega, né? Então, assim, tipo, é bastante projeto, inclusive muita gente procurando. E a gente tá nessa fase. Pra gente hoje, o futuro, como se diz... A Deus pertence, mas olha... Mas vamos dizer que, tipo, pro futuro aí que a gente almeja é crescer mais, obviamente, profissional. E tá junto aí com os parceiros que acompanham o nosso crescimento. E... cara, projetos novos vindo, né? Então, tipo, tem bastante coisa vindo, né? Tem bastante... Hoje nós estamos com uma equipe com 4 pessoas. Então, recentemente nós... aumentamos a estrutura justamente para conseguir continuar atendendo com a qualidade, com a atenção que a gente sempre priorizou, né? Sim. E como eu falei, a neuroarquitetura, eu estou finalizando uma pós em neuroarquitetura. Legal. E o Jefferson está vendo também a questão de sistemas construtivos novos, dentro daquilo que a gente acabou de conversar. Já para prever essas tecnologias novas que vão entrar no mercado, porque os novos projetos estão chegando, a gente tem 2, 3 projetos para entrar até o final do ano que são 100% em steel frame metálico. Então, é uma clínica, o outro é um hospital, então é uma casa de campo em Itu, que o pessoal tá querendo fazer toda diferenciada. Essa casa de campo é aquela que você me mostrou lá, dos cavalos lá? Então, um pouco desse em Itu não, desculpa, falei errado. Em Jaguariúna. Jaguariúna. Então, é essa pegada. Você imagina, um cavalo vai morar numa área totalmente na estrutura metálica, com reuso de água, com energia fotovoltaica. Então, você vê que até no que é o rural, vamos dizer assim, já tem essa preocupação da sustentabilidade. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião com um cliente, né?
Passamos o projeto para ele, tá fazendo toda a parte orçamentária para execução. Em 2, 3 meses está pronto. Um área de 1.400 metros quadrados. Então, você fala, como? Em 2, 3 meses está pronto? Sim, em 2, 3 meses fica pronto toda a estrutura. Então, meu, olha como que no infringir dos ovos, a gente fica meio preocupado com esse negócio de mão de obra que vai faltar tudo, mas a necessidade gera a gente fazer a coisa acontecer. Se movimenta, Se né? movimentar. Quando você fica na zona de conforto, beleza, tem quem trabalha, tem quem faz, você fica levando daquele jeito. Tem que inovar, né? Chega num ponto e fala, cara, ferrou. Pra onde a gente vai? Acabou que se mexe. Socorro, né, velho? Deus. Socorro, acabou que se mexe. Pô, você pode dar um spoilerzinho nesse negócio de YouTube? Não, será que consegue mostrar aqui alguma coisa pelo computador? Ou desenho? Você consegue colocar? Não sei se liberarem, né? Nós temos um vídeo do projeto que nós fizemos. Alguns projetos nós fazemos, né? Um Sim. vídeo, um pedacinho. Acho que dá pra dar um Dá pra dar um Dá um spoilerzinho aí. Putz, O pessoal é tranquilo lá, não tem eu problema queria disso. mostrar, porque, meu, eu vi e, meu, vai ficar muito legal. Meu, explica um pouquinho desse projeto. Como que foi? Você lembra que tem aquela casa principal, que... É uma fazenda, Uhum. né? De 43 mil hectares. Pequena. Não é pequenininho assim, mas... 43 mil hectares é gigantesco. né? então a gente para chegar na casa sede leva 10 quilômetros. 10 quilômetros da entrada. Para chegar Da entrada da Tá na fazenda. entrada da Da fazenda entrada de pra carro. casa sede de carro. De carro, tá? De carro. 10 quilômetros. Dá pra fazer um cardio. Dá pra... Aí chegando na casa sede, né? A casa sede hoje ela foi restaurada. Inclusive foi composto alguns paisagismo em torno, ficou bem bonita a casa, ficou nova de novo. Uma casa de 1869. Cara, um patrimônio histórico. Patrimônio histórico. E aí a gente subindo mais acima tem o Aras, onde a gente tem todo esse processo dos cavalos. O cliente ele investe nisso, né? Ele trabalha com isso. E todo da família Quarto de Milha. Então, assim, tipo, os cavalos vêm todos importados, então eles têm que ter um lugar bem específico, assim, pra... Ou seja, o cavalo vive melhor que a gente, se brincar, né? Cara, E aí a gente subindo aí mais 6 quilômetros para chegar no Aras. Então, Ou seja, então são 10 quilômetros da porta Até a até a casa. casa e mais 6 quilômetros Até onde os ficam os cavalos cavalos. Exato. Então você chega lá na área mesmo, tem maternidade, que é um campo inteiro só de cavalos mesmo dando cria e tudo mais. E aí nesse tem o nosso projeto, né? Tem esse projeto e mais para baixo ali mais Uns 500 metros, mais ou menos. Meio quilômetro lá, uns 500 metros. Tem uma outra área que a gente fez que é para onde vai ser feito o leilão dos cavalos. Então, Foi no fundo da represa. Ali, Isso, né? Então vai ser bem... Ali, por exemplo, nós utilizamos a questão da insolação. A fachada da entrada, que é toda neoclássica, seguindo, embora vai ser na estrutura metálica, nós conseguimos manter o padrão da fazenda, né? Mas ali, de frente onde é a entrada principal, vai ser o pôr do sol. Tem umas montanhas que dá vista lá para a cidade de Pedreira, e aí naquele pôr do sol vai refletir em toda a frente das baias e vai enaltecer a cor do logo do pessoal lá. Então a gente colocou num cortenho o logo, toda uma pegada diferente, usando muito material natural, então pedra natural, obviamente, né? Madeira, mas porque a própria fazenda tem as pedras, então as pedras da fazenda vai ser utilizada no projeto também. Então é uma questão toda ali de manter um cuidado que o cliente teve, e a gente continuou com esse cuidado, de manter a identidade do local, como você bem colocou, é um patrimônio histórico, mas a própria casa-sede, a entrada da fazenda, tem materiais que foram captados na própria fazenda. Então a gente quis fazer essa continuidade do projeto, e ali é um cliente que já era cliente nosso, na verdade, né? Sim. Fizemos outros projetos menores para ele, e ele entendeu aquilo de conexões, de entender a necessidade, ele falou, não, meus cavalinhos, eu queria que vocês dessem uma ajuda lá pra gente. E aí quando a gente foi, Tem um adotado lá que eu adotei. Eu lembro aquele cavalo preto maravilhoso. Qual? É o Quarto de Milha. Quarto de Milha? É aquele que você falou, esse cavalo é meu. Esse é meu. Não, mas é bonito demais. É bonito, é lindo. lindo. Vocês mostraram o vídeo, o cavalo é maravilhoso. O cavalo Eu gosto muito de cavalo, de vez em quando eu gosto de pegar uns pangarezinhos aí e dar uma voltinha. Eles têm uma energia diferente. Nossa, sim. Né? É uma conexão muito direta, assim. Exato. Que nem e se o cavalo escolhe o cavaleiro, né? Sim. Esse
esse cavalo preto mesmo que a gente viu, a gente passou por todo o Aras, né, pelas baias, e aí quando chegou nele, assim, tipo, conectou. Daí o rapaz ainda chegou e falou assim, não põe a mão que ele morde, né? E eu vi mesmo, na hora que ele foi pôr a mão no cavalo pra empurrar pro canto, assim, o cavalo veio com os dentão mesmo. Aí eu falei, morde, vamos ver então. Aí eu cheguei perto, fiquei olhando bem no olho do cavalo e, cara, conectou. Você passou a mão nele de De boa. boa, abracei o pescoço do cavalo, enfim. Aí como que é, cara? Aí Não, o cara ele... ficou, nossa, mas esse cavalo morde, esse cavalo é bravo, não sei o quê, tá sendo adestrado ainda. Cavalo de boa. Mas o cavalo gostou. Sim, Deu mas match. é conexão mesmo. O cavalo, ele... Meu, pra quem conhece bem tudo, fala sobre cavalo, o sentimento do cavalo, tudo, é literalmente isso. É. Ele percebe, cara, Sente, né? ele sente a energia da Sente. pessoa. E a gente falou, né? Vai ser uma bela de uma casa pra eles, porque são 48 baias. 48 Caramba, é metros. baia pra caramba. 48 baias, Quase 1.500 metros quadrados. 1.500 metros quadrados de De aras. É. De aras. Onde tá Só a parte nova. Só, o que já existe só as lá, baias, ele já na verdade, né? deixou em Então, ordem. tem as baias ali, 1.500 metros quadrados de baia. E depois, mais a área gourmet, onde vai ser todo o leilão dos cavalos. Essa que é boa. Então, meu, depois a gente dá um spoilerzinho pro pessoal aí, a gente vai mostrar. Eles vão liberar um pedacinho pra vocês verem como é que fica. Aí segue eles lá. Que aí, conforme for passando a obra, vocês vão A postando. gente vai estar colocando lá. Vai estar andamento. colocando, acompanhe, meu, que eu vi o projeto e é uma coisa mais linda do mundo. Vocês vão gostar. Pra quem curte arquitetura, pra quem curte um trabalho de excelência, meu, acompanhe que vai ser top. Legal. Vai ser bem legal. Então, e é bacana, né? Complementando a questão do cavalo. No dia que a gente veio conversar com o Felipe aqui, com o Bruno, né? Comentamos do projeto e tal, a gente viu o quadro do cavalo aqui na Centerarte. Exato. E por isso que a gente fala que as conexões, né, também com... Olha como que é as coisas. O cavalo, inclusive o cavalo do quadro, parecia o cavalo que o Jefferson comentou. O Jefferson falou, meu cavalo aí. O meu cavalo preto. E é isso que é legal, que a gente fala que a arte, né, fazendo um gancho com a Centerarte aqui, a gente sempre fala que a fotografia, a pintura, o desenho, sempre conta uma história. Sim. Então, por exemplo, o cavalo, aquela foto daquele cavalo que estava aqui, alguém parou, pintou ou fotografou, e aí por trás de tudo aquilo tem uma história, como o projeto que a gente está comentando do Aras, tem a história do patrimônio histórico, de manter ali a identidade da fazenda, como uma casa de uma pessoa, né, um projeto, um comercial, um corporativo, um residencial, tudo tem uma história. E o nosso maior legado, assim, do que a gente trabalha nos nossos projetos, é esse cuidado com essa história. Sim, com a identidade daquela família, daquela empresa, daqueles cavalos, da galeria. Então a gente sempre fala que a arquitetura ela é arte justamente por conta disso, né? O alto padrão, o glamour, para mim é uma coisa, para o Jefferson é outra, para o Felipe é outra, e nós extraímos dentro dos nossos projetos o que para o cliente é o alto padrão dele. Sim. É uma poltrona assinada, é um mobiliário exclusivo, é um bem-estar que nunca ele sentiu na vida. Cada um tem uma percepção. Cada um Sim. tem uma percepção, exatamente. Isso a gente consegue entender, né? A gente faz esse balanço no escritório, inclusive com todos os clientes. Então, assim, tipo, que nem esse cliente, ele é um cliente comercial, é um cliente que está sempre viajando, então... Mas, assim, o alto padrão dele é entrar na casa de 1869 e tá com os móveis rústicos da época e tá tudo bem, é isso que ele gosta, né? Essa é a percepção dele, Essa é a né? percepção dele. É a percepção Exatamente. dele. Então, assim, tipo, a gente não pode interferir em, tipo, eu vou pôr um móvel moderno... Não, Ele nem vai ligar. ele não vai aceitar. Não, mas aconteceu isso com um cliente meu, cara. Eu atendi um cliente faz um tempo atrás. E, cara, ele é um cara muito bem de vida, um empresário muito de sucesso. E a ideia, a parada dele é essa. A pilha dele é quadro. Você entra na casa dele, cara, tem umas poltroninhas aqui, mais ou menos, uns móvelzinhos. Mas você entra na casa dele, parece que você entra no museu. Tanto que ele chegou pra mim e falou assim, meu, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Que eu amo o que eu faço, cara. Eu entrei na casa do cara, vi aquelas obras de arte, eu ficava, ô louco. Você gosta, né? Eu falei, vem aqui. Ele me levou num corredor que ele tinha uma coleção da Revolução Chinesa. Nossa. Aí a coleção de quadros contava toda a história da Revolução Chinesa. Aí ele me contando, só existe uma na China e a outra dele. aqui. No corredor da No casa dele. corredor da casa dele. É um corredor diferenciado, né? Da casa Não, aí dele, você né? via, era obra de não sei quem,
Aí, pô, ele trouxe uma gravura, porque assim, ele trouxe uma gravura dos Estados Unidos, ele pagou $30 mil nessa fotografia. Aí ele falou, cara, eu não sei pra onde eu levar. Me falaram que você consegue moldurar isso aqui. Ele falou, você consegue moldurar isso aqui mesmo? Ele falou, pelo amor de Deus, cara, eu amo isso aqui é uma paixão pra mim. E você vai conseguir moldurar? Eu falei, não, fica tranquilo que eu vou moldurar. Aí moldurei e fui levar na casa dele. Ficou perfeito, ele amou, aí ele começou a me mostrar as obras. Cara, ele era super simples. Você vê, meu, realmente o alto padrão dele é obra de arte. É quadros que ele coleciona, é esses quadros, umas esculturas. E era isso. A casa dele não tinha nada demais, a casa em si. E era isso. A minha pira é isso aqui, ó. É obra de arte. E só. Isso é É entender o cliente. É entender o cliente, a percepção dele, exatamente. É o que a gente fala da neuroarquitetura. Até um pouquinho que eu trago, eu nem sabia. Você vê como todo mundo respira. Exato. Todo mundo indiretamente ou diretamente trabalha com a pessoa, né? Exato, entender o cliente. É bem top porque você consegue captar toda a informação assim e desmiuçar ela no projeto. Então a gente consegue entender que a pessoa gosta de uma poltrona na sala ou não. A gente consegue. Então, assim, dificilmente vai ter um projeto nosso que vai estar de cara, não gostei. Não, porque a gente faz um briefing bem alinhado, bem afunilado, que a hora que você mostra o projeto, fala, é isso. É isso. Vocês me entenderam. Eu me vejo aqui. Foi o que aconteceu com o cliente que você foi desenhando, né? Foi. Que você entendeu o perfil da pessoa. Eu fiz um pouco na hora, eu estudei um pouco de programação neurolinguística, né? Então, quando Neuro. Tá vendo lá? Neuro, exato. Quando eu vou conversar com o cliente, eu vou bater um papo com ele, fico, tomo um café. Aí eu começo a querer entender realmente o que ele curte. Aí eu vou apresentando pra ele, porque às vezes o cliente, eu nem quero saber de abstrato, eu gosto de fotografia. Então eu vou batendo um papo com ele e tal, exatamente. Vai extraindo as informações. Vai extraindo as informações. Pô, legal. É bacana. Você vê como são áreas correlatas, né? Exato, totalmente. É o mesmo processo, total, exato. né? É o mesmo processo. É o que conecta, né? Poxa, bacana. Gente, estamos chegando ao fim. Se deixasse aqui, eu ia ficar umas 3 horas. Dá pra gravar mais 2 episódios, Dá pra 3. gravar tranquilo. Eu ficaria aprendendo eles aqui mais umas 2 horas. E detalhe, eu tô me sentindo privilegiado. Porque quando a gente tava no evento e eu conversei com ele sobre o podcast, o Clodô abriu a agenda dele, cara. A agenda dele, assim, não tinha uma virgulazinha, um espacinho. Eu falei, cara, ele falou, não, eu vou colocar você aqui. Gente, obrigado pela atenção, pela moral. Eu sei que, a agenda de vocês é super corrida, eu sei que é bastante coisa para fazer. Eu agradeço de coração vocês terem vindo aqui, dado toda essa atenção, explicado tudo que vocês passaram aqui sobre a neuroarquitetura, sobre como que surgiu o escritório, sobre os projetos. De coração, muito obrigado. Agradecer vocês também. 3º episódio, eu estou aprendendo a fazer isso aqui, devagarzinho. E eles toparam também essa loucura. Eu falei, 3º episódio, vamos fazer juntos. Os caras, esses caras são muito humildes, eles são muito feras. Você sabe que vocês moram no meu coração, vocês são meus amigos. Além de parceiros, vocês são meus amigos. Sim. E obrigado, muito obrigado. Pode contar com nós também, né? O que você precisar, nós estamos aí. Nós que agradecemos também o convite, a abertura do espaço. A abertura do espaço pra gente poder falar um pouquinho sobre o trabalho, sobre nós, né? Que muita gente, às vezes, a gente não tem a oportunidade de sentar, conversar. Sim. Mas sempre é um prazer estar aqui na galeria, sempre é um prazer estar com você, com o Bruno, com a galera toda aqui. Gente, vocês precisam vir aqui. Quem não conhece aqui, não é puxando o saco, falando, não precisa disso. Gente, aqui é surreal. Surreal. Você entra aqui, você sai vislumbrado. Não tem como. Vai respirar arte. Respirar arte, exatamente. Ó, o bonequinho. Ele gostou do bonequinho. No próximo episódio não vai ter o bonequinho mais. Vai embora hoje esse aqui. Assim como o cavalo vai embora, esse bonequinho vai embora também. Gente, brigadão. Muito obrigado. Semana que vem tem o 4º episódio. A gente tá tentando melhorar cada vez mais. Muito obrigado e vai nos acompanhando aí. Valeu! Valeu, obrigado.